só, eu te falei que a gente não precisava chegar cedo. Agora a gente vai ter que assistir esse curta-metralha. Foi mal, pensei que fosse estar maior fila, afinal não é estreia. Estreia ou não, a gente tá aqui e vai ter que ver isso aí. Peraí, gente, quem sabe esse curta não é bom? Salve, salve você, internauta que se liga aqui no canal Reginaldo Prata. Estamos iniciando mais um Conexão Sem Fronteiras. Programa de bate-papo que na verdade é uma biografia eletrônica. Hoje a nossa conexão vai até a cidade maravilhosa, o nosso Rio de Janeiro. Vamos entrevistar a autora, diretora e atriz Neuza Caribé. São 4 décadas dedicadas à arte de representar. Neuza vai nos dar uma entrevista diretamente do Rio e a gente vai dar saudações a você. Um grande abraço a você, Neuza Caribé. Tudo bem, Reginaldo? Obrigada por estar aqui com você, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui do seu programa. Eu fico muito feliz de recebê-la, sabe? É muito legal esse bate-papo que a gente tem com as pessoas iguais a você, que é versátil, faz muita coisa legal. E a gente vai começar com a primeira pergunta, Neuza. Você tem informação indicada por muita gente que brilha na arte de representar, sobretudo no Rio e a Hollywood brasileira. Estou falando do teatro O Tablado, um verdadeiro celeiro de atores. Tablado, na verdade, o tablado que eu fiz com a Maria Clara Machado é um teatro amador de quem ama. Então, você entrava lá no tablado e você fazia aulas de improvisação. Se você se interessasse por figurino, você já começava a trilhar um caminho de figurinista. Se você se interessasse por iluminação, cenários, enfim, o teatro formou muitas pessoas em muitas áreas, não foram só atores. Ali dentro você tem a oportunidade de aprender tudo. Então, se numa peça você faz o papel principal, você é a protagonista, na outra peça, de repente, você pode fazer a contra-regragem. E você tem que saber fazer tudo muito bem. Acaba indo para o mercado. Quer dizer, o próprio Jorginho de Carvalho, que é um tremendo iluminador, ele começou no tablado. Então ele forma não só o ator, mas várias frentes dentro da questão do teatro, né? Muito diretores, bem. O tablado? Muita gente boa começou lá. Isso, muita gente, porque é uma referência, né? Muita gente comenta, né? Do tablado, aquela coisa toda, né? Eu comecei lá, tablado, Maria Clara Machado, certeza, né? Isso. E é muito bacana. A gente vê que as pessoas se lembram e ali formaram realmente verdadeiros atores. Bom, Neuza, antes de você atuar na sua primeira novela, você fez um caso muito especial de Nelson Rodrigues. A gente até não citou ele na entrevista, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que só foi liberado depois, até porque naquela época tinha alguns problemas de censura e tudo mais, né? E antes de você atuar na sua primeira novela, você esteve lá, mas já foi exibido meses depois no especial de final de ano da TV Globo em 81. Fala sobre esse primeiro trabalho, né? Porque assim, era uma proposta do Daniel Filho de convidar um diretor de cinema e que ele viesse uma vez por mês fazer chamava-se Premiere Nacional. Era todo o trabalho feito com uma câmera só, em locação, não tinha estúdio, enfim, era um projeto do Daniel. Aí o primeiro que ele convidou foi o Antônio Carlos Fontoura para dirigir e nós fizemos um especial do Nelson Rodrigues, com o Luiz Carlos Ninho fazendo protagonista. Acho que era O Último Desejo, era alguma coisa assim, não me lembro direito agora, me deu um branco. O Luca de Castro, pai da Carol Castro, ele era assistente de direção lá do Daniel Filho, do Fontoura, de todo mundo, e ele foi no tablado, escolheu algumas meninas, entre elas eu, e nós fomos até o local e começamos as filmagens. Acontece que só o nosso, que era esse do Nelson Rodrigues, demorou 2 meses para ficar pronto, porque cinema é uma câmera só, entendeu? Você depende da iluminação, da luz do dia, enfim. É um processo demorado, é mais artesanal. Então, demorou muito tempo e acabou ficando inviável para a TV Globo produzir isso. Então, a ideia foi para a gaveta, guardaram o primeiro, que ficou pronto, e voltamos todas pro tablado, felizes da vida, né? Aí, quando foram assim,
assim, alguns meses depois, o Luca de Castro voltou no tablado. Aí chamou as mesmas meninas, porque era uma novela do Gilberto Braga, com direção do Daniel Filho, e ele queria umas meninas para fazer teste, porque tinha alguns personagens de jovens. Aí eu fui uma das pessoas que fiz. A minha personagem era a Cissa, uma menina de Mato Grosso, da fazenda, morava em fazenda e tal. E eles gostaram do meu teste, acharam que eu tinha o tipo certo para fazer o trabalho. E aí eu fiz o Brilhante. Só que o Brilhante foi ao ar primeiro que o seriado, do que a minissérie, né? Do que o especial de final de ano, Premiere Nacional. Então as pessoas não sabiam que eu já tinha feito antes, acharam que eu estava começando ali na novela. Muita gente não sabe. Na verdade, foi o seu segundo trabalho, né? O que acontece? O Daniel, né, ele teve uma ideia muito mirabolante, mas talvez muito audaciosa para os dias daquela época, né? Para se fazer e tudo mais, né? Fazer uma história com muitos detalhes, artesanal, o mercado já era muito complicado naquela época, né? Para se fazer. Não, eu lembro do Premiere 80. Projac, não tinha, entendeu? Isso, era outro estúdio, né, que vocês faziam, né? Inclusive tinha muitas locações naquele período, né? Até outro dia a gente estava conversando, eu acho que eu falei até contigo sobre isso, né? Naquele período se locava muitas casas e as novelas, tanto da Globo quanto da antiga Tupi, ficavam mais autênticas, na minha opinião, até do que o atual Projac. Por quê? Porque dava uma veracidade maior. As cidades cenográficas não existiam, era imagem de rua mesmo, então era bem mais interessante. Bom, após um ano, né, praticamente, da sua formação, você teve o privilégio de atuar nessa novela maravilhosa do Gilberto Braga, que foi Brilhante. Você foi dirigida por feras como Marcos Paulo, Ari Kozlov e Daniel Filho. Contracenou com mestres como Francisco Milan, que era o seu pai. José Carlos Pierre também. José Carlos Pierre também era um dos diretores. Também dirigiu. Né? O Milan era o seu pai e o seu irmão, infelizmente, eu sempre esqueço o nome dele. O Millenberg. Isso, muito bem. E a sua personagem era Cissa. Haviam Mário Lago, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Rodolfo Maier, Tarcísio Meira, José Wilker, Joana Fonte, Renata Sorrá, Cláudio Marzo, Carla Camurati. Brilhante, foi essa sua estreia na TV e novela, porque afinal de contas, gravar um especial requer muita coisa, mas a novela é muito mais difícil, né, Nilson? Porque são capítulos que tem que estar no ar à noite, faça chuva, faça sol, e tem que seguir a regra certinha, né? Pela novela. Como é que foi? E se essas pessoas tiveram muitos conselhos? Tenho certeza que você tá trabalhando com essas férias todas aí, né? Foi muito gostoso, porque assim, tinha um núcleo jovem, que era uma delícia, Kaique Ferreira, Fernanda Torres, o próprio Arthurzinho Millenberg, o Jansen Barreto. Era muito legal o núcleo jovem. A gente gravava lá na usina, na Herbert Richter. A sala dos atores era uma sala para todos os atores. Ficávamos todos lá, sentados. Era um restaurante também que era para todo mundo. E tinha um estúdio onde se montava e desmontava os cenários todos os dias. E tinha um estúdiozinho menor, onde foi gravada Dancing Days. Eles fizeram Dancing Days nesse estúdiozinho menor. Mas, assim, eu aprendi muita coisa. Eu ficava lá, às vezes, dentro do estúdio, só para ver as pessoas interpretando. Eu gostava muito de ficar vendo a Fernanda Montenegro gravar. Primeiro ela ensaiava, depois ela gravava, ela fazia uma vilã, Chica Newman. Nossa, mas era um espetáculo. Era muito interessante, era muito legal. Fernanda, né? Eu acho que tudo que ela faz é perfeito, né? Nossa, era maravilhoso. E assim, a simplicidade dela. Nossa, a Fernanda é uma pessoa muito iluminada, né? Além de ser uma grande atriz, ela tem muita luz. Então foi muito gostoso, eu observava tudo, aprendi muita coisa com Daniel Filho, nossa, o Daniel Filho, pra mim, é um gênio. Eu acho o Daniel Filho um gênio. Ele tem a percepção de dirigir o ator, de dirigir a cena, de ver a luz. É uma pessoa que sabe tudo de tudo. É uma cria do produto, né? Ou seja, ele nasceu para produzir, sem dúvida. Para
dirigir, ele também é bom ator, né? Em Vale Tudo. Eu gostei muito do trabalho que ele fez, embora breve, lá em Vale Tudo, né? Ele Ganhou fez também o João Gabriel em Espelho Mágico, aquela coisa toda, né? Ele fazia o personagem que ele auto-interpretava, ele fazia um diretor em Espelho Mágico, né? E é claro que eu tenho certeza que vocês aprendiam sempre muito com ele, né? Eu lembro quando ele esteve ausente da Globo, ele fez um game show na Bandeirantes, aí eu falei, nossa, mas a Bandeirantes com essa aquisição, por que eu não aproveito o Daniel melhor? Mas não era uma produção independente. Eles não tinham condição de contratá-lo mesmo como diretor, porque ele faria uma revolução na Band. É claro que talvez a Band não tenha a mesma estrutura que a Globo sempre teve, né? Mas eu tenho certeza que ele faria uma coisa maravilhosa, né? Quem é gênio em qualquer lugar. Bom, beleza. A TV abre muitas portas e sua atuação em novelas globais facilitava os seus trabalhos em teatro, ou seja, facilitava na bilheteria, presença de público, ou seja, quando você faz uma peça, o fato de você ser global, aquela coisa toda, a TV Globo, ela abre, desde há muitos anos, ela abre muito espaço para que o espetáculo tenha melhor bilheteria, e até mesmo o filme, né? Sim ou não? Discordo. Sabe por quê? Porque eu acho que o teatro, ele funciona com boca a boca. Ah, sim. A peça foi boa, quem assistiu, recomenda. Na terceira semana é que você sabe se o espetáculo vai dar certo ou não, entendeu? Porque vai num crescendo de público. Inclusive, eu me lembro que na época de Rock Santeiro, que tinha sido um sucesso absoluto, a Regina Duarte como a Viúva Porcina e tal, e eles fizeram um espetáculo, se não me engano era no centro da cidade, no teatro, esqueci o nome agora, me falhou o nome. E ela era a principal estrela. Isso. E a peça não foi bem. Olha só que coisa. Talvez a novela até atrapalhasse, né? A audiência da novela atrapalhou até o pessoal sair de casa pra ver teatro, né? A novela já tinha acabado e ela foi fazer a peça. Eu não me lembro agora, mas não adianta, sabe? Se o público não gosta, ele não recomenda, entendeu? O texto tem que ter muita sensibilidade para pegar todos os tipos de público, né, Neuza? Porque afinal de contas, sobretudo hoje, a nossa juventude, eu digo isso porque eu sou professor de escola pública, eis até um aluno meu que está nos assistindo neste momento, que é o Bruno, né? Enfim, a juventude hoje tem muita informação. Essa avalanche de informação faz com que eles ou se interessem ou não por um produto. Então é tudo muito rápido. Até mesmo um vídeo. Você manda um vídeo, muitas vezes uma entrevista a gente recorta alguns pedaços e manda nas redes sociais, porque nem sempre as pessoas têm tempo de assistir, porque são muitas as informações, né? Olha, você com essa experiência de atuação, direção e até construção de roteiro, ou seja, autora de peças, poderíamos definir cada linguagem, como é atuar em novelas, teatro, escrever e dirigir peças, cinema, e embora você ainda não tenha ensinado ainda em produções em streaming, existem trabalhos seus lá no streaming, no Globoplay, é o caso de Selva de Pedra, de 86, e o Partido Alto, 2 anos antes, na plataforma Globoplay. A diferença de cada público, o que esperar de cada trabalho realizado, Neuza? Deixa eu te falar uma coisa, assim, primeiro eu vou te dizer o que eu acho que eu já falei isso várias vezes, vou repetir, ficar até redundante, mas assim, a televisão é do autor, o cinema é do diretor e o teatro é do ator, sabe? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque quando você entra em cena, é você e o público. Então é uma troca de energia ali na hora, que acontece todo dia. Na televisão, você faz uma cena que às vezes você nem acha que ficou boa, que você não fez bem, mas o diretor, o texto é bom, a novela tá indo bem, na hora da edição eles fazem uma coisa lá, fica bacana. E o cinema, a mesma coisa. O cinema, o ator não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Ele faz o que o diretor manda e depois, na hora da montagem, eles vão fazendo o melhor take, o que faz, o que não. Aliás, eu acho, tá, que hoje a televisão e o cinema estão muito próximos. É óbvio que você no estúdio do Projac, você tem uma tecnologia maior. As câmeras são de melhor qualidade, são muitas câmeras, os estúdios são enormes, a iluminação, enfim, evoluiu muito a tecnologia. Mas, vendo, por exemplo, gravar lá na cidade cenográfica, é uma linguagem totalmente de cinema, sabe? E eu vejo essa experiência que eu tive agora, última, né, que eu fui convidada para fazer a Boelita, a avó da Lupita, na Família Tudo, eu percebi
diretores todos têm uma pegada de cinema muito interessante, assim, muito legal. Até pela duração de capítulos, né, Nilson? Eu estou acompanhando 3 novelas da Globoplay e a gente vê que, por exemplo, a novela do meio que eu acompanho é a Avenida Brasil. E cada capítulo chega a durar 1h02, 1h03. As novelas mais antigas ficam em torno aí de 40 minutos, 45 para estourar. Então, e é escrito a 4 mãos, ou seja, 4 autores escrevem, vários diretores, cenas assim impecáveis, aquela coisa toda, para realmente fazer com que as pessoas tenham emoção. É claro que as produções antigas são, eu até comparo, que nem você falou de comparar a televisão com o cinema. O enredo passado eu acho melhor do que o enredo presente. O que acontecia exatamente isso, quer dizer, era uma preocupação mais do autor. Existem diálogos ali do Odorico Paraguaçu, gente, são verdadeiras obras-primas, né? Palavras criadas, as histórias, elas eram realmente do autor. Você sabia que aquele autor ia abordar de uma determinada forma. Você pegava, por exemplo, o Brilhante, do Gilberto Braga, o texto era primoroso, você sentava, estudava, sabe? Você ia indo até chegar na emoção. Era muito rebuscado, digamos assim, né? E hoje, o que eu percebo, primeiro que as novelas têm muitos autores, muitos colaboradores. Então, eu não sei exatamente o momento que a gente está vivendo, né? É um momento... Estou vivendo um período assim, muito confuso, porque você não para muitas vezes para olhar, para admirar uma arte, né? Muitas vezes. Não, a internet, a televisão viraram uma coisa só, né? Você assiste hoje a televisão fica ligada nas plataformas de streaming, né? Você acaba acompanhando o que está postado ali, né? Até por causa do tempo, né, Nilson? Você tem aquele tempo para assistir, aí você pausa, continua assistindo a hora que você tiver tempo, né? Antigamente você tinha que seguir o horário da novela, a hora da novela, todo mundo fica quieto, vão acompanhar, as coisas mudaram, né? Bom, ainda falando sobre televisão, Nilson, você atuou em 2 novelas da maior autora da teledramaturgia, Jeanette Claire. Em 1982, você fez a indiazinha Yara Mendes, em Sétimo Sentido. 4 anos depois, você atuou na segunda versão de Selva de Pedra, fazendo a Zelinha, a irmã do Cristiano Vilhena, agora vivido pelo Tony Ramos. Em ambas as novelas, você esteve brilhantemente dirigida e tendo como colegas feras da atuação. Nos intervalos, sempre pintava aquelas dicas, qual aquela que mais te marcou? Olha, Selva de Pedra, eu grudei completamente na Yara Lins, que era uma atriz de São Paulo. Nossa, ela me contava tantas histórias. Eu adorava conversar com a Yara. Aliás, eu sempre gostei de conversar com gente mais velha. E ali ela me contou muita coisa, ela me ensinou muita coisa. Foi muito, muito bacana, sabe? Até porque as primeiras gravações foram fora do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Duas Barras, perto de Friburgo. Nós ficávamos lá 10 dias, às vezes, sabe? E aí tinha aquela convivência, né? Café da manhã, almoço, jantar, dormia junto. A troca foi muito boa, foi muito legal. No Partido Alto, a dona Janete estava viva e ela escreveu essa personagem para mim, porque ela dizia que eu parecia uma indiazinha. E aí eu fiz também, foi muito legal, contracenei com pessoas maravilhosas, o próprio Sebastião Vasconcelos, também era pai, e a Yara Nissete Bruno, que fazia a mãe. Sim. Foi muito legal, foi muito bacana, eu gostei muito de fazer Sétimo Sentido. Acho que a Eva Tudor, você atuou com ela também, né? Ela fazia novela, mas não era do mesmo núcleo que eu. Não era outro núcleo, Bom, aquela situação engraçada que pintou tanto na atuação em novelas como no teatro, Nilson. Um erro de gravação, um caso que você de repente usou algum caco, alguma coisa, você podia falar para nós? Eu te mandei uma foto de um especial que nós fizemos, chamava-se A Idade Sem Razão. Gravamos no Tijuca Tênis Clube. E era uma história de um grupo de meninos que escreviam uma peça e ensaiávamos, e a gente queria levar ao ar, estrear no clube. O diretor do clube proibiu a peça de ser encenada. Então, aquela cena que eu te mandei a foto foi muito engraçado, porque na hora de ensaiar, o Milton Gonçalves fez um ensaio, tudo bem, ele disse, não vai ter, acabou e pronto, não vai ter a peça. Quando deram gravando, ele começou a gritar, deu um
tapa na mesa e nós não estávamos esperando que ele fosse tão incisivo. E aí começamos a rir, tivemos uma crise de riso, foi uma loucura. Aí é aquela coisa que você tenta pensar coisa triste, sabe? Olha pra baixo. Mas é difícil, né? A gente, conter as lágrimas, a gente respira fundo, aquela coisa toda, mas a gargalhada é complicado. Não tem como. Vai pegando, né? Você não pode olhar pra cara do outro, que você tá O outro já tá contracenando. rindo, você pode também, né? Aí é complicado. É sempre muito bom. E bom, então você foi dirigida pelo Milton, então. É um brilhante, né? O Milton Gonçalves. Brilhante. Você foi dirigida. Eu tô dizendo que o Milton Gonçalves é brilhante. Realmente ele é um grande ator e diretor. Milton Moraes, inesquecível Milton Moraes. É que eu vi pela foto e falei, será que o Milton só se ele estivesse na direção, né? Porque ele aparece no Milton Moraes. Inesquecível também, infelizmente, né? Neuza, certa vez questionado pelo Silvio Santos sobre uma peça ficar muito tempo em cartaz, o ator não ficar entediado de dizer as mesmas coisas, o ator Antônio Fagundes diz que a cada apresentação renovava os ânimos, ou seja, havia sempre uma adrenalina antes de cada apresentação. Isso ocorre mesmo contigo? Claro. Ou seja, você pode fazer uma peça, cada dia é um sangue novo, mesmo texto. Sempre. Depende muito do público. Às vezes você faz uma comédia, você joga a piada e o público não ri. Aí você sente que é aquele público que está mais resistente, está mais tímido, está mais contido. E aí você vai. Sempre tem que ter essa troca, sabe? Cada dia é diferente, cada dia é diferente. Sempre. Nunca é um espetáculo igual ao outro. Nunca. Eu sempre me lembro que quando eu morava lá no sítio de Primavera, lá em 1989, eu era um garoto aí de seus 21 anos, e eu era o apresentador da peça, né? Só que enquanto trocava o cenário, eu tinha que divertir a plateia contando piadas. Eu contei uma piada, esperei a gargalhada, demorou até que um lá começou a rir, aí contagiou. Eu falei, pronto, que o fim do artista é o início da vaia. Eu falei, só falta esse povo me dar um vaião aqui, o negócio fica ruim. Mas por sorte o cara entendeu a piada, que ela era meio marota, né? E tinha que decifrar. Aí o cara deu a gargalhada de lá e deu tudo certo. Aí a gente conseguiu, porque é complicado. O ao vivo não é brincadeira, não. Você, por exemplo, você é professor. Você vai dizer pra mim que uma aula é igual a outra? Jamais. Todo dia é uma aula diferente, né? E aquela história. E uma classe é diferente da outra, né? Você tem muitas vezes o seu desempenho é muito maior numa classe do que numa outra classe, né? Há alunos que interagem mais, outros que interagem menos. Enfim, é uma série de fatores, né? E até mesmo os programas que a gente faz, né? Cada programa é diferente, cada tipo de trabalho que a gente faz, seja na internet, seja na televisão, enfim, é diferenciado, né? Bom, Deus, eu verificando a sua biografia, verifiquei que você é mãe da cantora Tatiana Dias Gomes e da escritora Renata Dias Gomes, o que nos leva a crer que são netas dos maravilhosos Dias Gomes e Janete Claire. A mãe é muito exigente com as filhas, a carreira artística exige muito. Você é muito exigente com ela ou não? Nunca fui. Você deixa elas trilhar o caminho que elas quiserem. Eu quero que elas sejam felizes, sempre. Porque a vida é uma só, né, Neuza? A gente tem que saber aproveitar cada momento, né? Eu quero que elas sejam muito felizes, eu quero que elas tenham saúde, sabe? O importante é isso, né? Que estejam felizes. Sim, e tiver que ser, será, né? Ou seja, o glamour, etc e tal, acontece, enfim. A gente tem que estar preparado para tudo na carreira, né? Isso é fundamental. Não, bom, e depois tem uma coisa, às vezes não é a fama que faz o artista. Não. Tem muita gente que é um artista maravilhoso e que não é famoso, e que às vezes vai ficar famoso muito depois que morre. O próprio Machado de Assis, parece que quando ele faleceu, ele estava devendo dinheiro no mercado, na quitanda, sabe? Então, por falta de conhecimento, né? Então é aquela história. A pessoa tem que sempre viver o dia a dia, né? Viver a cada momento e não ter, assim, muitas preocupações, porque são coisas passageiras, né? Deus, muitas das peças são voltadas ao público infantil. Você considera que esse público seja mais fiel? Muito. Criança não esquece nunca mais. Se a criança for ao teatro e for uma peça ruim, ela quer comer bala, ela começa a falar, ela não presta atenção na história. Agora, criança, se ela gosta realmente, aí ela recomenda. Não, ela fica quietinha ali assistindo, depois ela quer falar com você. Eu adoro trabalhar para criança. E acontece, assim, tempos depois, já me aconteceu várias vezes, de eu ir ao teatro, gostar do trabalho de um ator e cumprimentar o ator e falar, puxa, parabéns, aqui, poxa, você não lembra não, eu fui te ver, eu era pequenininho, sabe? Que bacana. Eu me lembro, o primeiro contato que a gente teve nas redes sociais foi em
2009, eu tava trabalhando numa escola, eu tinha o Orkut, né? Falei, olha, Nilza, desculpa a tietagem, mas eu sou teu fã e tal. Você falou, teus filhinhos são lindos, tal, aquela coisa. Fiquei super lisonjeado. Hoje, ela já é mãe e o outro já casou, os dois casados. Você vê como é que o tempo passa, né? O tempo voa. Ô, Nilza, eu gostaria que você falasse um pouco daquele trabalho que você fez no YouTube, o Putz Grila. Uma brincadeira que vocês fizeram, né? Queria que você falasse. Aquilo ali a gente começou a fazer na época da pandemia. Ficamos muito solitárias, cada uma na sua casa, e resolvemos fazer um programa online. A Maiara em São Paulo, a Márcia também estava em São Paulo. Tínhamos um casal a Elaine e o Didado, que moravam em Araruama, e o Greg, que morava aqui no Rio. Então, foi o que fizemos, assim, a gente fazia as entrevistas online. Foi divertido, foi legal. Vamos falar agora sobre o cinema. Você atuou em uma produção muito importante, o filme Quem Matou Pichote, filme de 1996. Esse filme foi ganhador do Festival de Gramado. Para quem não conhece, a história foi baseada na trajetória do Fernando Ramos da Silva, um garoto que, em 1980, foi convidado pelo diretor Hector Baben a estrelar um filme que se tratava da questão dos menores que viviam nos grandes centros na vulnerabilidade. Até aí, tudo bem. Mas Fernando era um menino de família carente. Após o filme, a TV Globo deu uma chance para ele atuar na novela O Amor é Nosso, mas, de acordo com o filme que tratava a história, Fernando tinha dificuldade para decorar texto. Logo viu sua carreira definhar até morrer em um suposto confronto com a polícia com apenas 19 anos. A pergunta é, Nilza, quando você estreou na TV, o Fernando atuava na novela. Depois você participou do filme e retratou a decadência e morte do Fernando. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? A produção posterior do filme Quem Matou Pichote se aprofundou na história deste menino, enfim. Fala sobre esse episódio. Eu não conheci o Fernando, foi uma pena não ter conhecido, gostaria de ter conhecido. O filme é bem interessante, eu gostei muito do filme, fiz uma participação afetiva, porque na época eu era professora de teatro de crianças, então o menino que fazia ele pequenininho, ele foi preparado por mim e pelo Janser Barreto, que é meu amigo, meu colega. Nós dávamos esse curso lá no Teatro Casagrande. E aí os diretores nos convidaram para fazer uma participação afetiva. Fizemos. E depois é que eu vi o filme todo, né? Que eu entendi exatamente o que acontecia. Parece que a história foi em cima de um livro que a esposa dele fez, né? Parece que o que aconteceu com o Fernando é que ele não sabia ler direito. Porque o filme Pichote era mais assim intuitivo. Ele fazia lá as cenas de ação, não era tão difícil para ele que ele não decorava. Não vamos entrar em detalhes quais eram as atrizes que não tinham paciência com ele na novela, mas convenhamos, levar um personagem da novela que não sabe ler, que tem dificuldade, não é fácil, sobretudo com luzes quentes em cima. Tadinho, eu fiquei com muita pena depois. Pena que essas coisas a gente só fica sabendo depois que o menino morreu, né? Nossa, muito triste. A gente lamenta profundamente, né? Mas foi uma estrela que brilhou por um tempo, né? Mas ele não teve, evidentemente, a força, né? Enfim, ele tinha talento, mas não tinha talento para decorar. Então, daí o sério problema, né? A questão não é essa. Ele não sabia ler, ele era quase analfabeto. Como ele se brilhar por conta disso, né? E até porque talvez ele tivesse dificuldade até em ser alfabetizado. Hoje a gente trata isso com outros termos, né? Criança DI, etc e tal. Mas naquela época era muito mais complicado. Não se tinha essa. Ou você sabia ou você não sabia. Eu acho que assim, ele vinha de uma família muito humilde. Parece que eles não tinham pai, era uma mãe lutadora, mãe solo, e acredito que eles tivessem que botar dinheiro dentro de casa, né? O irmão e ele, e aí não sobrou tempo para estudar mesmo, né? Tadinho. Era complicado, né? Eram outras épocas. Deus, foi muito legal você ser revista agora na novela Família Tudo, né? Você fez a avó, a guatemalteca da Guatemala, acertei, né? A Gracita, a avó da Lupita. Mas as principais diferenças que você notou nesse tempo que você esteve fora e voltou para a Globo agora? Teve muita diferença. Diferença? Todas. Todas, né? Todas. A gente, porque afinal de contas, vamos lá, o último trabalho que você havia feito na TV Globo foi em que ano antes de você voltar? 86. Você fez na Selva de Pedra, né? Foi. Tomei um susto, assim, com a tecnologia, com o Projac. Gravamos cenas dentro de um ônibus, assim, dentro do Projac. Eram cidades inteiras, tudo, nossa, todas as diferenças. O estúdio eu me perdi ali dentro. Todo mundo com sangue novo, muita gente jovem.
chegando, que é legal também, né? Enfim, mas eu gostei muito e para mim foi muito prazeroso trabalhar com o Daniel Ortiz, que é o autor. Ele foi muito carinhoso comigo, ele escreve bem pra caramba, adorei a novela, eu já assistia e já gostava. Trabalhar com a Daphne também foi um prazer imenso, porque eu já era super fã dela, adorava o trabalho daquela menina, desde de Malhação, e ela me ajudou muito, ela foi uma gracinha. E, enfim, foi ótimo, adorei tudo. Foi muito legal. E outra, né, Nilza? A gente sempre se renova, fazendo trabalhos diferenciados, né? E aquela história, até eu estava entrevistando há algum tempo atrás a atriz Cláudia Alencar, e ela falou que é muito bom o ser humano estar em várias frentes, porque ele nunca vai ele vai estar sempre aprendendo, né? Eu tenho certeza que, apesar da experiência que você tem, você aprendeu muito com eles, com certeza. E é muito bacana. Eu quero te ver mais vezes em trabalhos novos aí. Neuza, recentemente o ator Stepan Ercecian fez, na minha opinião, uma declaração muito feliz sobre essa nova fase da TV Globo. Hoje a concorrência não está mais nos canais de TV, mas nas plataformas de streaming. De acordo com recentes pesquisas, a Globoplay já é a terceira colocada nesse segmento. Isso é uma pesquisa feita há algum tempo. Como você encara essa nova realidade para atores, atrizes, produtores, agora no streaming? É um campo legal? Você acha que é uma coisa que vai abrir bastante espaço, sobretudo para dramaturgia? Olha, eu acho que tem várias questões aí, né? Essa coisa, por exemplo, que você está falando aí das pessoas preferirem a Globoplay, eu acho que vem muito por uma questão de liberdade de horário, de você poder ver a novela a hora que você quer, você pode parar, você pode beber alguma coisa, fazer um lanche, volta e assiste, você corre para ver outra cena, né? Você fica com mais liberdade. Agora, quanto ao trabalho dos atores e autores e tudo, eu vou te falar uma coisa. É uma mudança que a gente não sabe ainda a longo prazo o que vai acontecer, né? Mas assim, eu sinto falta da TV Globo ser uma empresa top que dava orgulho pra gente no mundo, sabe? Com certeza, né? Abria muito mais espaço a produção. Por exemplo, você, através das novelas que você ensinou, eu tenho certeza que muita gente no mundo ficou sabendo dos seus trabalhos, né? Viajava para o exterior, você botava na TV Globo, você via a qualidade, o padrão Globo, você ficava, nossa, que orgulho da nossa televisão, né? Uma televisão brasileira, o dono era brasileiro. O Dr. Roberto Marinho, ele teve um grande mérito, que ele abriu espaço para que o artista brasileiro fosse valorizado. Tarcísio Meira, Glória Menezes, Neuza Caribé, Fernanda Montenegro, foram conhecidas no mundo. Foram e se tornaram e se perpetuaram a sua arte, né? Hoje os seus trabalhos vão ficar para sempre. Daqui a 80 anos, as pessoas vão ver os seus trabalhos, né? Na televisão, na Globoplay, seja lá como é que vai estar a mídia daqui a algum tempo, e a gente vai ficar, né? A gente vai ter um prazer, as pessoas, as novas gerações vão conhecer o seu trabalho. Inclusive essa entrevista que a gente está fazendo hoje. Então é o que eu sempre falo, o que se coloca na internet hoje perpetua. Então é muito bacana, a gente fica muito feliz, né? De poder hoje. Olha, quando que eu ia imaginar? Eu era apaixonado por aquela moreninha que brilhava na novela Brilhante, e hoje eu tô aqui, ó, cara a cara com ela. São coisas da vida. O que acontece, Nilza? A evolução tecnológica e, sobretudo, os trabalhos que você fez vão ficar para sempre, né? E por incrível que pareça, Nilza, já estamos na penúltima pergunta, você acredita? O bate-papo, quando é bom, vai rápido, você viu? Olha só, eu queria que você fizesse uma autodefinição. Neuza Caribé por Neuza Caribé. Eu acho que eu sou só emoção, assim, eu sou 80% de emoção e 20% de razão. Isso quer dizer que você toca a vida sempre com amor. Sem dúvida, né? É porque a vida com amor é mais sadia, como dizia aquele velho comercial da televisão, né? E o amor, ele não é razão, ele é emoção. Então isso é bom, isso faz bem para todos nós. Tudo para mim é bom. Eu sou uma pessoa muito fácil de ser feliz, sabe? Se eu vou tomar um banho de mar, nossa, é o momento mais feliz da minha vida, sabe? Que bom. Nossa, a gente fica feliz, né? Ver que tudo na vida a gente pode completar com coisas boas, né? Só com coisas positivas. Deus, eu tive não precisa de muita coisa para ser feliz, né? Não. Felicidade está nas pequenas coisas, com certeza. Exatamente. Deus, eu tive imenso prazer em entrevistá-la e gostaria muito de lhe agradecer você ter aceitado o meu convite. Fale-nos como encontrar a Neuza nas redes sociais. Algum trabalho que a gente possa prestigiar dessa tão brilhante personalidade da arte que é você. Fica à vontade. Eu tenho
o Instagram, Neuza Caribé, Neuza com Z, né? Tô no Facebook. Tem épocas que eu posto a peça, tem épocas que me dá uma preguiça, aí eu não posto nada. Fico às vezes um mês sem postar nada. Mas o importante é você fazer as coisas que você gosta na hora que você gosta. Bem, pessoal, nós agradecemos mais uma vez a sua presença, Neuza. Imagina, eu é que agradeço, viu? Eu adorei, assim, fiquei muito feliz. Eu tô tendo hoje o prazer de conversar esse trabalho de Conexão Sem Fronteiras. Eu tô, assim, matando saudades das pessoas que eu realmente admiro e, ao mesmo tempo, tendo o prazer de conhecê-las. E eu, a partir de agora, eu não tenho só uma atriz que eu admiro, mas uma amiga. Eu tenho certeza disso. Bom, né? Com certeza. Quando vier ao Rio de Janeiro, você tem que vir aqui em casa. Com o maior prazer. Tá bom? Com o maior prazer, viu? Olha, tá nós agradecemos a sua atenção e o seu carinho e pedimos aí o seu like, a inscrição e continue com a gente, tá? Um grande abraço, Neuza. Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Beijos.